Abençoe, continue te usando, tá? Olá, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Bom estar com os irmãos, mais uma vez, dividindo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E nesse momento, nesse período da juventude da nossa igreja, a gente tem podido expor um pouco mais de vezes aquilo que Deus tem nos dado como palavra. Lembrando que hoje o pastor Jean, mais uma vez, não está aqui à noite, está pregando na Igreja Batista Universitária, Igreja Universitária do Brasil. Foi convidado para pregar e hoje à noite estará lá. E hoje eu estarei mais uma vez trazendo a palavra aos irmãos. Mais uma vez repetindo aquilo que eu disse de manhã, é uma alegria grande participar desse tempo em que vemos adolescentes e jovens servindo na igreja, dentro da igreja, envolvidos com o corpo da igreja, e não como coisas à parte, mas fazendo parte da igreja e servindo com seus dons à comunidade. Abram suas Bíblias em Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, e capítulo 2, versículo 17. Neemias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um de meus irmãos, chegou de Judá com um dos grupos de outros judeus. Então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. E durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Capítulo 2, versículo 17. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com esta vergonha. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença eu clamo pela Tua unção nesse momento. Pai, tem misericórdia de mim, fala ao coração dos meus irmãos, perdoa os nossos pecados e tenha liberdade de ação no nosso meio. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu optei por nesse dia de domingo, em que eu pregaria na parte da manhã e na parte da noite, eu optei em preparar mensagens que estivessem voltadas para algo que eu acredito, algo que eu tenho buscado, e como eu falei de manhã, essas duas mensagens, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, são mensagens que saem por vezes do meu gabinete. Momentos em que a galera senta lá, troca ideia, bate papo e começa a questionar e levantar dúvidas, e a gente começa a construir algumas coisas juntos, e então vão surgindo essas mensagens. E ontem eu tive a oportunidade de fazer uma introdução sobre essa mensagem no aniversário de 15 anos de uma adolescente daqui, mas é uma mensagem que eu tenho pensado e refletido para trazer à igreja, e ela tem muito a ver com aquilo que nós falamos de manhã, que foi a busca pela santificação, algo que precisamos fazer de forma incessante em nossas vidas. E eu fiz uma comparação como buscar a santificação, como eu busco o ar para respirar. E então, olhando para esse texto de Neemias, é um texto fantástico, é um texto, eu citei sobre isso,
que eu sou professor na minha formação e por ser professor a gente aprende a planejar. E para Neemias, e olhar o texto de Neemias, e para mim no início da minha formação foi fantástico me deparar com esse texto, porque é um texto em que mostra a capacidade de planejamento de Neemias. E se eu tivesse que perguntar aos irmãos o que é importante saber para se alcançar um objetivo, com certeza vocês diriam que o planejamento é fundamental. O planejamento aparece em primeiro lugar quando eu penso em alcançar um objetivo. O próprio Cristo fala sobre isso, né, quando ele diz para um grupo de pessoas que quem é que vai fazer uma construção e antes não planeja. Porque caso não planeje, aí parafraseando, a gente acaba passando vergonha, porque pode ser que não consiga finalizar a obra, chegar ao seu objetivo. Então o planejamento, ele é fundamental. E Neemias era alguém que entendia demais disso. Ele entendia de todas essas questões. Se você for parar para ler o texto, e aí eu aconselho você a fazer uma leitura do texto de Esdras e Neemias, mostra o quanto as coisas eram colocadas no lugar. Como Neemias lidava com as suas dificuldades. Como é que ele, através do seu planejamento, através daquilo que ele entendia que precisava ser feito, como é que as coisas iam se acertando? E Neemias, no seu planejamento, recebeu a notícia de que o muro havia caído. O muro de Jerusalém havia caído. E além da destruição do muro, ele encontrou outras dificuldades. Ele encontrou os inimigos que, ao saberem que ele gostaria de reconstruir os muros, começaram a ficar de orelha em pé, querendo saber o que o povo quer fazer reconstruindo o muro. Será que esse povo vai voltar a ser forte? Então os inimigos que estavam fora estavam preocupados com o fato de Neemias reconstruir os muros. Mas não eram só problemas externos que ele encontrava. Ele também encontrava dificuldades internas. Dentro daquele grupo que saiu para a Babilônia cerca de 100 anos antes, liberados por Ciro, e aí em Esdras, capítulo 1, vocês poderão ver isso. Cerca de 50 mil pessoas estavam naquele momento dentro de Jerusalém e da província de Judá, maltratando pobres. Estavam se casando com estrangeiras, estavam adorando outros deuses, não entregavam o dízimo, não guardavam o sábado. Tudo isso, problemas que Neemias encontrou quando chegou naquele lugar, dentro daquela região. Mas com certeza tudo isso, em um bom planejamento, quando a gente planeja algo, com certeza todas essas coisas podem aparecer. Eu olhei agora para o Samuel ali, Samuel toda vez que vem aqui em cima conta, né, sobre aquilo que tem encontrado no cio das dificuldades. Eu tenho certeza que por mais que ele chegue lá e encontre coisas fora do seu lugar, coisas que não estão boas, com certeza ele para pensar e como tem um planejamento, ele consegue dar conta das coisas. E para nós também é assim. Então quando olhamos para Neemias e percebemos as dificuldades que ele encontrou, sendo Neemias quem ele era, planejando como ele planejava, com certeza, essas coisas estavam dentro da sua avaliação. Mas existia algo em Neemias. Existia algo em Neemias que seria fundamental para o sucesso da sua empreitada. E que ainda hoje a gente pode aprender com ele e entender de que forma nós podemos alcançar sucesso naquilo que Deus tem reservado para nós. A primeira coisa que, olhando para esse pequeno trecho de Neemias, e a gente consegue aprender com ele, é que Neemias, quando foi iniciar a reconstrução, ele tinha senso de autoimagem. Neemias sabia quem ele era. Olhando para a história de Neemias, apesar dele estar em terras estrangeiras, apesar dele estar num lugar longe, servindo ao rei, um rei idólatra, um local de idolatria, apesar de estar longe do seu povo, longe da sua terra, ele mantinha um relacionamento íntimo com Deus. E ele era ouvido por ele.
Lembra, ele estava na Pérsia, ok? Ele estava na Pérsia. E o último grupo tinha saído da Babilônia há cerca de 106 anos, pelo menos. Então ele cresceu basicamente numa terra estrangeira. E ele tinha tudo por crescer nessa terra estrangeira para não conhecer Deus, ou para não ter intimidade com Deus. Mas ele tinha grande intimidade. Agora pensa na sua vida. Nós vivemos em uma terra em que o evangelho é ouvido com liberdade. Vivemos em uma terra em que podemos pregar o evangelho. Crescemos por muitas vezes, eu tenho certeza que essa é a história de alguns, crescemos em uma família cristã ou fazemos parte de uma comunidade de fé como essa. E mesmo com tudo a favor, por vezes, não conseguimos ter a intimidade que deveríamos ter com Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que o fato de estarmos num ambiente hostil não justifica o fato de não sermos fiéis a Deus. Porque se olharmos para Neemias podia não ser quem ele era. Ele tinha toda a possibilidade. Mas ele conhecia a Deus e tinha intimidade com Deus. O ambiente onde ele estava não fazia quem ele era. Ele sabia quem ele era diante do Senhor. Neemias tinha a identidade de Deus gravada no seu coração, para não pecar contra Deus, usando o texto de Salmos para completar. O desafio de hoje é que nós tenhamos a identidade de Cristo em nossas vidas, para transformar o mundo que está ao nosso redor. Quando nós nos adaptamos aos lugares de forma negativa, isso cria um problema. E por vezes temos medo de nos posicionarmos quanto cristãos. E a pergunta é: você sabe quem você é? Quando você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer? O Júnior, ele falou para os adolescentes sobre identidade na semana passada, e foi um papo fantástico, porque dentro de tudo que ele falou, algumas coisas apontam nessa direção, de você saber quem você é, e você ter convicção de quem você é, e ser formado não por aquilo que está ao seu redor, mas ser formado por aquilo que Cristo diz que você é. Hoje cantamos isso: eu sou quem dizes que eu sou. E quando sabemos quem somos, e quando temos essa convicção da nossa autoimagem, quando olhamos para nós e nos avaliamos e sabemos quem nós somos, independente de onde estivermos, seremos aqueles que fazem a diferença. Aqueles que mudam o ambiente. Aqueles que, convicção dadas por Deus, fazemos a diferença onde estamos. É importante que nesse tempo tenhamos coragem de nos manter firmes em nossos propósitos. Porque o mundo, a todo tempo, tentará dizer que você não é aquilo que Deus diz que você é. O mundo, a todo tempo, tentará te desviar do caminho. E independente de onde você estiver, faça a diferença. Mantenha-se firme no propósito que Deus trouxe e colocou no seu coração, e Ele diz que você tem. A segunda coisa que Neemias tinha, e foi fundamental para a reconstrução, foi o seu senso de pertencimento. Se você reparar no texto que está logo a seguir, nos versículos 6, a segunda parte, e no versículo 7, eu vou ler para vocês. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecados contra ti, e não temos obedecido os seus mandamentos. Temos quem? Temos quem? Por que Neemias usou a terceira pessoa do plural para se colocar no texto? Visto que quem estava adulterando era o povo que estava lá. Visto que quem estava roubando os pobres estava lá.
Quem estava negligenciando os dízimos e o sábado estava lá. Mas por que Neemias, na Pérsia, sendo um homem fiel a Deus, sendo ouvido por ele, se colocou naquela situação? Neemias tinha senso de pertencimento. Neemias apresenta aquilo que hoje nós entendemos como sentido de corpo. Ele entendia que, apesar de estar longe, havia uma identificação com o povo. E o que é mais interessante é de que tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, tudo que ele fazia, era em prol do seu povo. A gente entende aqui, diante dessa questão, como Neemias lidava com esses seus talentos e dons, a gente se coloca diante de uma pergunta: hoje, nós temos usado os nossos dons e talentos para quê? Para edificar o corpo da igreja ou para nos edificarmos? Ou para buscarmos os nossos objetivos? E aí a gente entra em algo que para a nossa igreja é muito caro, é muito importante, saber quais são os nossos dons. E aí eu preciso fazer uma separação, ok? Entre dom e talento, tá bom? Pergunta para os mais antigos, ok? Porque para os mais novos eu teria que fazer diferente, mas para os mais antigos: Romário tinha dom ou talento de jogar futebol? Para quem viu o Romário jogar? Os dois. Messi, o Messi tem dom ou tem talento? Alguns vão dizer que tem dom, outros vão dizer talento. E aí eu digo para vocês: quem é capaz de dar dom a alguém? E o dom é para a edificação do corpo de quem? Da igreja. Então o cara que sabe jogar futebol como o Messi, ele tem dom ou talento? Talento! E essa separação a gente precisa fazer. Porque, por exemplo, eu canto, o outro toca, o outro dança. Isso é dom ou talento? Isso é talento. Isso é talento, isso não é dom. Isso não é dom. Isso é porque a pessoa cresceu, se desenvolveu, ela tem algumas características que são elementares, que vieram com ela no ciclo familiar, onde ela foi criada, os estímulos que ela recebeu. Isso é talento. E aí, às vezes, a pessoa entende e acredita que fazer isso é o suficiente. Meus dons são para servir a igreja. Será? Será que são para edificar a igreja? Será que de verdade eu estou servindo a igreja com meus dons e talentos? E é necessário fazer uma separação. Porque a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, aquele que recebe o Espírito Santo, recebe dons dados por Ele. Dons específicos para serem usados pela necessidade da igreja. Então talvez eu cante, mas o meu dom talvez seja ensinar. Não sei. Talvez o meu dom seja orar, ou seja, ter misericórdia. Completamente diferente de cantar. Talvez ele se assemelhe ao dom de serviço. Eu estou servindo, né? E esse talvez seja um dom que todos nós precisamos ter, um dom de serviço. Aí sim, o meu talento é colocado em prática quando eu sirvo a igreja. Entendeu a diferença? Se eu não consigo fazer essa separação, se eu não consigo entender como as coisas funcionam, eu acabo ficando colado. E aí aquilo que precisa ser multiplicado, como diz a palavra do Senhor, não acontece. Porque se eu não descubro o meu dom, eu não multiplico o meu dom. Como eu vou multiplicar aquilo que eu não conheço? Então a busca por conhecer os dons que Deus te deu são fundamentais. E eu de manhã falei isso. Se nós cremos na conversão de um junior, no último domingo de outubro, nós vamos batizar 6 juniores, ou 5, não sei o certo, 5 ou 6 juniores. São juniores que aceitaram a Jesus e que vão se batizar. Eles têm o dom do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Se eles aceitaram a Jesus, eles têm o dom do Espírito Santo. Um adolescente que se converte, aceita Jesus e que é batizado, ele tem o dom do Espírito Santo? Sim. Um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião? Sim. Então precisamos entender que todos fazem parte desse processo. E aí quando eu vou lá, e quando Paulo conversa com Timóteo, diz assim: ninguém te despreze pela sua mocidade.
O fato de sermos jovens, o fato de serem mais novos, não diz ou não é um apontamento de que eles não são capazes de edificar a igreja com os dons e talentos que Deus deu a eles. E olha que essa geração de adolescentes e juniores que vão vir por aí é uma galera que entende o mundo completamente diferente da forma como nós entendemos. Eles estão sendo preparados pela misericórdia do Senhor para revolucionar o mundo. Não desprezem os dons e talentos que foram dados à sua igreja, independente da idade. Se você olha um adolescente, você olha um junior, olha um jovem fazendo besteira, chama ele num canto, troca uma ideia com ele. Troca uma ideia com ele. Ensine a ele. Mostra para ele o melhor caminho, mas também tenha a capacidade de ouvi-lo e de entender aquilo que precisa ser ouvido. É uma troca, crescemos juntos. Então, voltando àquilo que Neemias fazia, tudo o que ele tinha, tudo o que ele sabia e tudo de capacidade que ele tinha era para a edificação do seu povo, e é por isso que ele se coloca. É por isso que ele está no meio. Se nós não entendemos que nós fazemos parte de um todo, e tudo que temos de dons é para a edificação do corpo da igreja, ficamos capengas. Neemias tinha senso de pertencimento. Precisamos ter o mesmo senso de pertencimento que Neemias tinha, a ponto de entender que tudo que nós temos e somos é para a edificação do corpo da igreja. Amém? Outra coisa, a terceira coisa que Neemias tinha e que foi fundamental para a reconstrução foi o seu senso de missão. Senso de missão. No versículo 4 do capítulo 2, o rei pergunta a Neemias: o que você quer? Eu orei a Deus do céu e disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados são sepultados. Na lata. Ele nem pensou. Neemias, ele era copeiro. Okay? Sabe qual era a função de um copeiro? Era experimentar a comida do rei, para que ninguém fosse envenenado, para que ele não fosse envenenado. Okay? Então era um cargo de quê? Extrema confiança. Ele nem hesitou. Ele sabia que a primeira resposta que o rei ia dar para ele, qual era? Claro que não. Mas ele orou antes e pediu. Sabe por quê? Neemias sabia exatamente o que ele queria. Ele tinha um senso de missão apurado. E não há nada mais desanimador quando nós não sabemos o que fazer. Quando a gente está no lugar e a gente não sabe o que fazer, é um desastre. Porque a gente fica perdido, a gente não sabe em que direção ir. E Neemias sabia exatamente o que responder. Se hoje eu te perguntar qual é a sua missão, o que você responderia? E essa foi uma pergunta que eu fiz, tive que fazer. Olhando o texto, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu tentar responder como Neemias, né? Se eu for perguntado, se eu tenho que responder. Mas será que cada um de nós teria essa capacidade de responder qual a sua missão? Será que nós responderíamos de bate-pronto? Hoje são tantas decisões que nós precisamos tomar. Os mais jovens, que faculdade fazer, que matéria fazer, saio ou não saio do trabalho, vou ou não vou para determinado lugar, tomo tal decisão ou tomo outra decisão. São coisas que a vida impõe, decisões que o nosso dia a dia nos impõe. Mas qual era a grande decisão, a grande diferença para a decisão que Neemias tomou e as decisões que por vezes nós tomamos no dia de hoje? Neemias colocava tudo, absolutamente tudo que ele iria fazer diante do Senhor. E todas as decisões que ele tomava eram indicadas por Deus. Tudo. E aí, lendo o texto, você vai perceber que tudo o que ele fazia, ele orava ao Senhor, pedia direcionamento ao Senhor. E aí está o grande problema do nosso mundo de hoje. Porque nós somos tão senhores de si. Nós temos o poder na palma das nossas mãos.
O mundo está aqui. Isso traz um senso de poder, um senso de autoridade. Hoje a racionalidade toma conta de tudo que se faz. O mundo prepara os ambientes para que você não pense na divindade do Cristo, na divindade, na ação de Deus. Tudo é preparado para isso. Tudo está à distância de um toque. E isso traz para nós uma noção de poder. Que nós podemos tomar qualquer tipo de decisão sem consultar a Deus. Só que quando a gente erra, e quando dá ruim, qual é o primeiro lugar que a gente vai para ajudar? A gente vai até Deus. Senhor, resolve aquele problema que eu criei sozinho quando não quis orar pelo Senhor. E nós precisamos inverter essa situação. Precisamos ter a humildade de chegarmos até o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei de tudo. É óbvio, mas por vezes a gente esquece. Senhor, eu não sei de tudo. Eu não consigo sozinho, me ajuda. Não ter um senso de missão nos deixa abertos a qualquer coisa. O que vier é lucro. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas. Quando nós não sabemos para o que servimos, quando nós não sabemos quais são nossos dons, quando nós não sabemos qual é a nossa missão, o que vier é lucro. Você precisa entender que você tem uma missão assim como Neemias teve. Mateus 28, 19 diz qual é a nossa missão, uma missão que todos conhecem. Portanto, ide, pregai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado. Essa é a sua missão. Uma missão grandiosa. Uma missão que nos aponta para o mundo. E por vezes a falta de missão tem matado pessoas. Pessoas que entram nessa dinâmica de questionamento: quem eu sou, para onde eu vou, o que eu fui, o que eu deixei de ser. Esses questionamentos que são vazios, nos levam por vezes por caminhos tortuosos, caminhos negros, caminhos ruins, caminhos de perdição. Por muitas vezes, e aí é óbvio que eu não estou sublimando, mas há casos às vezes de ansiedade, de depressão, que são movidos por esses questionamentos. Quando você não tem um senso de missão e de pertencimento. E Deus diz para você nessa noite: você tem uma missão. Ir, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. A sua missão é glorificar ao nome de Deus. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, a sua missão é glorificar o nome de Deus. As pessoas precisam olhar a forma como você se relaciona. As pessoas precisam olhar a forma como você toca nas pessoas. As pessoas precisam olhar como você se posiciona, para que ao ver, elas possam glorificar a Deus através da instrumentalidade da sua vida. A sua missão é glorificar o nome de Deus. A sua missão é abençoar vidas. Essa é a sua missão. E quando entendemos isso, e quando passamos a viver diante desta verdade, tudo faz sentido. Como fez sentido para Neemias, que não vacilou. Neemias em nenhum momento pestanejou em tomar a decisão que precisava tomar. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus, viu a necessidade do seu povo, sentiu a dor do seu povo e entendeu qual era a sua missão. E com autoridade chegou diante do rei e falou: Senhor,
rei, eu vou lá para ajudar meu povo. E o rei não teve algo diferente a dizer, que vá, vou te dar cartas, para que você possa ir bem pelo caminho. E quando lemos o versículo 17, que diz assim: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Pode ser que ao ler esse texto, tudo faça sentido para você de uma forma diferente. Pode ser que ao olhar para Neemias, você não se reconheça como ele se reconheceu. Alguém que não sabia quem ele era, quem é, alguém que não saiba quem é, alguém que não se reconheça, não tenha senso de pertencimento, e alguém que não saiba a sua missão. E ao ler esse texto, perceba que, tendo seus muros caído, se vê em uma situação humilhante, perdido. Não se reconhecer pode gerar vergonha em você. Não saber qual o seu lugar pode trazer vergonha a você. Não saber sua missão pode trazer vergonha a você. Mas há um texto na Bíblia que é muito poderoso e que nos mostra a ação de Deus sobre nossas vidas, que é o texto de Jeremias 29, versículo 11 e 13, que diz assim: Ele sabe bem os pensamentos que tem sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o sentido que tanto espera. E então ele completa dizendo: então me chamarás, e ireis e orareis a mim, e eu vou te ouvir, e me buscará e me achará quando me buscar com todo o coração. Se há diante de você uma impossibilidade, um momento em que você, ao se olhar, não se reconhece, não sabe em que lugar está, se você em algum momento perdeu sua missão, ore a Deus e clame a Ele, e Ele vai te ouvir. E quando você buscar de todo o coração, Ele falará ao seu coração, e te mostrará o caminho que precisa seguir. Ele dirá para você e reafirmará no seu coração qual é a sua missão. Ele dirá para você quem você realmente é. E Ele te dará um senso de pertencimento, onde não existe mais o eu, mas existe o nós. Nós, como Igreja Batista em Vila da Penha, reunidos aqui nessa noite, clamando ao Senhor, que Ele possa nos dar esse senso de missão. Uma missão que não se esgota em nós, uma missão que é grandiosa, mas pelo privilégio que Ele nos permite participar de tudo isso. Que nós possamos entender, termos a coragem de Neemias, aprender com ele e caminhar na direção que Deus quer que nós caminhemos como igreja, desde os mais novos aos mais velhos, sabendo que Deus fala ao coração de todos eles, e que Ele continuará falando pela misericórdia dEle. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor diz quem nós somos, e isso nos dá a certeza de quem nós somos e nos dá um senso de identidade. E Pai, por sabermos que somos parte de um corpo, nós sabemos que fazemos parte de algo maior, de um corpo onde o Senhor é a cabeça. E Pai, isso também nos leva a entendermos qual é a nossa missão, que nós não percamos de vista a nossa missão, Senhor. A nossa missão é uma missão dada pelo Senhor, e é um privilégio poder caminhar nessa direção. Que cada um dos meus irmãos tenha esse senso de missão reafirmado no Senhor. Nos abençoa, Senhor. Fala aos nossos corações de forma constante. E nos conduza na direção que Tu queres. Que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Deus abençoe poderosamente a vida e a semana de vocês. Tivemos hoje uma mensagem de santificação. Santifique-se, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Saibam quem vocês são diante do Senhor. Saibam que vocês pertencem a um corpo em que Cristo é a cabeça. E sirvam na missão que é dada a cada um.